Utilidades e instrumentação, módulo 1, aula 1. Como resfriar correntes de processo, vídeo número 3. Neste vídeo veremos as utilidades que podemos usar para resfriar correntes de processo e as características gerais dessas utilidades. Pode-se resfriar correntes de processo usando permutadores a ar, os chamados air coolers, usando água de torre de resfriamento, por meio de refrigeração industrial com compressão de vapores ou por absorção com chillers, usando nitrogênio líquido para necessidades de temperaturas negativas extremas, ou por meio de integração energética através de uma rede de trocadores de calor. Dica importante: quando uma corrente precisar ser resfriada, tendo uma alta temperatura inicial, uma temperatura inicial maior que 120 graus Celsius, ao invés de usar uma utilidade diretamente para resfriá-la, pode-se adotar outras estratégias para aproveitar esta energia, como, por exemplo, transferir este calor para outra corrente que necessita de aquecimento, por uma integração térmica, ou mesmo pré-aquecer a água de alimentação da caldeira ou ar para combustão. Olhe em seu processo que correntes precisam de aquecimento. Outra opção muito interessante: pode-se usar esta energia térmica para vaporizar água e produzir vapor saturado, o qual pode ser utilizado em outra parte da planta. Para reações fortemente exotérmicas, em que se faz necessário resfriar o reator, esta opção é economicamente muito atrativa. Quanto maior a temperatura do reator, maior será a qualidade do vapor gerado. Mas como desvantagem, ressalta-se que a geração de vapor na camisa do reator, ou em uma serpentina que passa pelo reator, irá requerer que o projeto de seu sistema de utilidade para resfriamento seja pressurizado, o que pode encarecer muito o reator. Há que se fazer uma análise econômica para verificar a viabilidade. Se não quiser pressurizar o lado da utilidade do reator, pode-se usar este calor para aquecer um óleo térmico, como se fosse um forno, ao invés de gerar vapor, e então transferir este calor a outro trocador de calor ou equipamento. A vantagem disso é que sistemas de óleos térmicos operam a baixas pressões. Entretanto, há que se verificar se há compatibilidade química entre as correntes de óleo e do processo, para não haver riscos maiores em caso de contaminação das correntes. Vejamos a seguir maneiras de transferir calor diretamente para utilidades de resfriamento de correntes. Air coolers são permutadores de calor resfriados a ar, ou também chamados de resfriadores a ar com aleta, porque as tubulações desses permutadores geralmente são aletadas para aumentar a troca térmica. Esses equipamentos promovem o resfriamento de correntes usando grandes ventiladores que sopram ou puxam o ar, forçando o ar a passar pelo exterior de tubulações aletadas, as quais contêm o fluido quente a ser resfriado, ou mesmo condensado. A temperatura inicial do ar depende das condições atmosféricas locais em cada momento. Os permutadores a ar funcionam melhor em regiões de clima frio ou no inverno. Sua eficiência é altamente dependente da temperatura e da umidade do ar, assim como da incidência solar local, além da potência dos ventiladores. Ou seja, a eficiência de transferência térmica varia ao longo do dia e ao longo das estações do ano. Os air coolers têm uma aplicação semelhante à da água de torre, ou seja, o fluido a ser resfriado deve ter temperatura menor ou igual a 120 graus Celsius, sendo que sua temperatura final poderá ser reduzida até cerca de 40 a 50 graus Celsius, a depender da temperatura e da umidade do ar no dia. O custo da eletricidade é o principal impeditivo de seu uso. Os air coolers são muito utilizados onde o custo da água é elevado e o da energia elétrica é baixo, em regiões com temperaturas ambientes médias baixas ou quando a umidade local é alta demais e que impede o uso de torres de resfriamento de água. O ar possui baixa capacidade calorífica,
o que limita o seu potencial de refrigeração, mesmo para o caso de emprego de circulação forçada de ar, requerendo grandes áreas de troca térmica. Muito comum no uso doméstico, nos ar-condicionados, geladeiras antigas, radiadores e computadores. Vejamos agora o uso de torres de resfriamento de água para refrigeração industrial. A água é o fluido de resfriamento mais utilizado e o mais econômico. O resfriamento da água se dá em torres de resfriamento por convecção natural e induzida, cuja temperatura de saída da água depende das condições ambientais locais, temperatura de bulbo seco, bulbo úmido, umidade absoluta relativa e da pressão atmosférica local. As torres de resfriamento podem ser abertas à atmosfera ou pressurizadas. As torres operam evaporando parte da água para abaixar a temperatura da parte restante. A eficiência depende de condições de baixa temperatura ambiente e baixa umidade do ar. Vejamos algumas informações importantes sobre o projeto de torres de resfriamento que nos serão úteis. Define-se como range ou diferencial térmico de uma torre de resfriamento a diferença entre a temperatura da água quente que é alimentada a torre e da água fria que sai da torre. A maior parte das torres operam com um range entre 2,8 a 11,1 graus Celsius para que o tamanho da torre não seja muito grande. Considerando aspectos para um bom projeto de trocadores de calor e também para um bom projeto de torres de resfriamento, temos que, para a água fria, admite-se 30 graus Celsius como uma temperatura de saída média da água da torre. Para a água quente, considera-se na média que a água quente chega à torre com valores que variam de 40 graus Celsius até um máximo de 50 graus Celsius. Observe nesta representação simplificada um ciclo de água de torre de resfriamento. A torre fornece água fria, que é bombeada até os trocadores de calor, onde recebe carga térmica, tendo sua temperatura elevada. Em seguida, a água aquecida retorna à torre de resfriamento, onde perde calor, saindo como água fria, e o processo se reinicia. Observe que uma mesma torre abastece vários trocadores de calor em paralelo ao mesmo tempo. Aqui também podemos ver as temperaturas médias usuais da água ao sair da torre e ao voltar para a torre. O objetivo da água de torre é resfriar correntes de processo, fazendo com que estas tenham a sua temperatura reduzida ao deixar o trocador de calor. Vale lembrar que a temperatura que o fluido de processo chega no trocador de calor é uma definição que o processo nos impõe. Mas até qual temperatura conseguimos resfriar uma corrente de processo usando água de torre? Este valor cabe a nós definir, de acordo com as condições típicas de temperatura da água de torre. Para responder à pergunta anterior, precisamos antes apresentar algumas regras usadas em projetos otimizados e econômicos de trocador de calor, onde se considera que, dentro do trocador de calor, as correntes quente e fria nunca devem trocar calor a ponto de igualarem suas temperaturas, pois isto resultaria em uma área infinita de troca térmica. Tampouco deve ocorrer o cruzamento e inversão de quem é a corrente aquecida e quem é a corrente que é resfriada. Para que nenhuma dessas situações ocorra e também para que tenhamos a menor área de troca térmica possível para realizar este serviço, deve-se garantir que sempre vai existir uma diferença absoluta de temperatura, o chamado approach entre a corrente quente e a corrente fria ao longo de todo o trocador de calor. Na média, este valor gira em torno de 10 a 20 graus Celsius. O valor exato deste approach depende da realização do projeto do trocador de calor. Veremos melhor o que significa o termo approach de temperatura para o trocador de calor. Geralmente, as correntes quente e fria entram em lados opostos do trocador de calor para maximizar a troca térmica e reduzir o seu tamanho. Temos aqui uma representação que nos mostra a variação da temperatura de duas correntes, trocando calor ao longo do comprimento do trocador. Observe que a corrente quente vai perdendo calor, cedendo para a corrente fria,
e tendo a sua temperatura reduzida, e que a corrente fria vai ganhando este calor ao longo do comprimento do trocador, tendo a sua temperatura aumentada. Pergunta-se: existe algum lugar no trocador de calor em que as temperaturas das correntes quente e fria estão mais próximas? Existe, e neste caso, se encontra na extremidade 2 do trocador de calor. E a esta diferença mínima de temperatura chamamos de approach. E para um bom projeto de trocadores de calor, o approach gira em torno de 10 a 20 graus Celsius. Observe na figura que a posição da menor diferença de temperatura entre a corrente quente e a corrente fria mudou. A posição do approach depende muito das condições de fornecimento das correntes quente e fria e se a troca térmica se dá por calor sensível ou latente. A temperatura de entrada da corrente quente, nossa corrente de processo, quem define é o processo, é um valor que nos é imposto. A partir dessa definição inicial, escolhe-se a utilidade mais adequada para realizar seu resfriamento. Tendo definida qual será a utilidade, já saberemos as condições de entrada e de saída da corrente fria. E a partir do approach, definimos a mínima temperatura de resfriamento da corrente quente. Vejamos mais alguns exemplos. E se a corrente fria for água de torre de resfriamento, qual a mínima temperatura a que se pode resfriar a corrente quente? Sabemos que a temperatura média típica de fornecimento da água de torre está por volta dos 30 graus Celsius e que seu aquecimento não deve passar de 50 graus Celsius. Digamos que a corrente quente troca calor sensível e sua temperatura de entrada é de 90 graus Celsius. Qual será a mínima temperatura que se pode resfriar a corrente quente usando água de torre? Se mantivermos o approach de 10 graus Celsius, encontramos que a temperatura de saída da corrente quente será de 40 graus Celsius. E se a corrente quente, que troca calor sensível, entrar a 60 graus Celsius no trocador de calor, qual a mínima temperatura que se poderá resfriá-lo usando água de torre? Desde que o projeto do trocador seja feito corretamente, a troca térmica ainda poderá ser realizada, mantendo-se o approach mínimo de 10 graus Celsius. Obtemos uma temperatura de saída da corrente quente de 40 graus Celsius. Observem que esta última opção é impossível de se obter. Uma corrente quente não pode sair mais fria que a sua utilidade de refrigeração. Vejamos agora como fica a troca térmica se a corrente quente trocar calor latente apenas. Sendo a máxima temperatura de saída da água de torre admitida como 50 graus Celsius, até qual temperatura pode-se condensar a corrente quente usando água de torre? Se for fluido puro, a condensação da corrente quente ocorrerá a uma temperatura constante. Se sua temperatura inicial for de 100 graus Celsius, por exemplo, irá entrar e sair a 100 graus Celsius, o que é perfeitamente possível. Se sua temperatura inicial for de 60 graus Celsius, ainda será mantido o approach mínimo, só que desta vez ele irá ocorrer na extremidade 1, e a condensação também é viável. Mas se a temperatura de condensação for de 50 graus Celsius, teremos na entrada do trocador igualdade de temperatura entre as correntes quente e fria, o que já sabemos que torna a área de troca térmica infinita, sendo inviável. Também não é possível que a temperatura de condensação da corrente quente seja menor que a temperatura da corrente fria, pois quem deve ceder calor sempre será a corrente quente. Existe uma alternativa que torna possível a condensação de um fluido puro a 50 graus Celsius, usando água de torre de resfriamento como utilidade fria. Para isso, podemos reduzir a máxima temperatura de saída da água de torre de 50 graus Celsius para 40 graus Celsius. Isso torna tal condensação possível, mantendo seu approach mínimo em todo o trocador de calor. Mas a consequência desta ação será um aumento na vazão de água de torre que é necessária para realizar uma mesma troca térmica.
E se a corrente quente trocar calor latente e sensível no mesmo trocador de calor, até qual temperatura pode se resfriar a corrente quente? Dependendo da posição do approach, teremos diferentes valores na temperatura de saída mínima da corrente quente. Veja o exemplo abaixo. Neste caso, pode-se obter uma temperatura de saída de até 50 graus Celsius na corrente quente. Observe agora este outro exemplo, em que a temperatura de condensação torna a ocorrência do approach mais próxima da extremidade 2 do trocador de calor. Neste caso, seria possível resfriar a corrente quente até cerca de 40 graus Celsius com água de torre de resfriamento. Há ainda mais uma possibilidade, que é quando o approach ocorre mais próximo da entrada da corrente quente. Aqui nesta figura, observamos que a redução da temperatura da corrente quente ocorre até o valor de 60 graus Celsius, mas esse valor poderia ser maior. Isto vai depender de qual é a sua temperatura de condensação. Em qualquer situação, sempre deve-se garantir que exista o approach mínimo de 10 graus Celsius ao longo de todo o trocador de calor. Após esta explanação, podemos voltar à questão inicial que perguntava: qual é a mínima temperatura que se pode resfriar uma corrente quente usando água de torre como utilidade fria? E a resposta é: depende. Este valor varia de 40 graus Celsius se o processo trocar calor sensível até 60 graus Celsius se o processo trocar calor latente. E se houver a troca conjunta de calor sensível e latente, deve-se conhecer a temperatura de condensação da corrente quente para poder estimar a resposta. Lembrando que continuam valendo as equações básicas de troca térmica, onde a carga térmica da água é dada pelo produto entre sua vazão mássica com seu calor específico médio e sua variação de temperatura. Relação semelhante vale para a corrente quente que troca calor sensível. Para as correntes que trocam calor latente, a relação deve levar em conta a entalpia de condensação do fluido. Para o projeto do trocador de calor, a relação usada é esta. E se desprezarmos as perdas de calor, temos que a carga térmica que é recebida pela água de torre é igual à carga térmica que é cedida pelo fluido quente, sendo ambos iguais à carga térmica do trocador de calor. Vamos falar um pouco sobre refrigeração industrial. A refrigeração é utilizada para resfriar correntes de processo a temperaturas abaixo de 40 graus Celsius, condição que não é possível usar água de torre de resfriamento. Quando precisar resfriar um processo a temperaturas entre mais 40 e mais 10 graus Celsius, usar água gelada proveniente de chiller, que é uma refrigeração por absorção. Para resfriar correntes de processo a temperaturas menores que mais 10 graus Celsius, usar um ciclo de refrigeração por compressão de vapores. O ciclo de refrigeração por compressão de vapores usa substâncias que são gases à pressão atmosférica como fluidos de refrigeração. Este ciclo é formado por 4 equipamentos: um compressor, uma válvula de expansão e 2 trocadores de calor. O ciclo possui 2 níveis de pressão, uma alta e uma baixa. O gás é comprimido, resfriado e condensado a alta pressão. O líquido refrigerante é expandido numa válvula, reduzindo a pressão, e sendo evaporado em um permutador com o fluido quente de processo. Mais à frente, veremos em detalhes como este ciclo funciona. Dica importante: se uma condição de processo, como por exemplo a pressão de uma coluna de destilação, levar ao uso de uma utilidade mais cara, considere realizar modificações no processo que eliminariam esta necessidade. Por exemplo, se um produto precisar ser resfriado até 30 graus Celsius, não se poderá usar água de torre para esse serviço, sendo necessária uma refrigeração por compressão, que é mais cara.
Neste caso, verifique se este valor não poderá ser alterado para 40 graus Celsius, com alguma modificação nas condições do projeto. A água de torre é mais barata que a refrigeração industrial por compressão e por absorção. Mais uma dica: se precisar resfriar uma corrente a partir de uma alta temperatura, por exemplo, 100 graus Celsius, até uma temperatura menor que 40 graus Celsius, use primeiro água de torre ou air cooler para baixar a temperatura até a faixa de 40 a 50 graus Celsius. E em seguida, use um ciclo de refrigeração por compressão ou absorção para atingir a temperatura desejada.